Como você reage quando percebe que falou demais sobre a sua vida espiritual e depois, seu coração fica inquieto como se tivesse derramado um perfume precioso no chão? Na cela silenciosa, Santa Catarina olhava para a chama de uma vela e perguntava à própria alma se todo o dom recebido do alto precisava ser exibido ao mundo. Não era medo, era discernimento. Havia coisas que Deus lhe ensinava no segredo, como um pai que sussurra à filha o caminho exato para permanecer humilde. E é sobre esse segredo que o céu insiste. Há tesouros que, se expostos cedo demais, azedam. Há graças que, se transformadas em vaidade, perdem o aroma. A alma aprende isso tarde ou cedo. Santa Catarina aprendeu cedo. Tudo que floresce no silêncio amadurece à luz de Deus. O que se oferece ao aplauso pode secar antes do tempo. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Quantas vezes você narrou, com minúcia, um consolo espiritual, e depois se sentiu seco, como se a fonte tivesse sido fechada? Santa Catarina chamava isso de perda do orvalho da graça. Deus dá, mas também convida a guardar. É por isso que hoje vamos percorrer 5 segredos que Deus, pela sabedoria dos santos, pede que você não conte a ninguém a não ser a quem a igreja autoriza, o confessor, o diretor espiritual prudente ou às vezes ninguém além de Deus. Primeiro segredo: as consolações e locuções íntimas que você recebe na oração. Catarina sabia que o inimigo nos arma laços ora à esquerda com a tristeza, ora à direita com a vanglória. Conte o necessário ao seu confessor para discernir, mas não exiba o que é afeto nupcial entre você e Deus. Quando um perfume é aberto na praça, perde-se para todos e de modo triste até para quem o recebeu. Segundo segredo: os pecados e quedas alheias que chegaram aos seus ouvidos. A língua que revela a vergonha do próximo contrai dívida pesada com a justiça divina. As almas do purgatório lamentam muitos pecados contra a caridade, maledicência, calúnia, curiosidade mórbida, porque prolongam o fogo que as purifica e o silêncio que as feriu em vida. Terceiro segredo: as obras de misericórdia, esmolas, jejuns e penitências que você realiza. Faça-o no escondido. Se comentar, que seja por edificação e nunca por exibição. A mão esquerda não precisa saber o que a direita ofertou. A graça cresce no chão invisível do coração. Quarto segredo: as tentações concretas e feridas íntimas, quando reveladas a pessoas erradas. Diga-as a Deus, ao confessor e a alguém maduro na fé. Não as verta em conversas soltas, pois pode abrir brechas no seu combate, ferir outros e alimentar o inimigo com mapas da sua fraqueza. Quinto segredo: inspirações, promessas e planos santos ainda não amadurecidos. Maria guardava e meditava no coração. Há palavras que Deus planta como semente. Divulgá-las antes de enraizar pode convidar a vaidade, a inveja e a confusão espiritual. Não conte, regue com silêncio, obediência e tempo. Você já percebeu como o coração se confunde quando transforma o sagrado em espetáculo? Santa Catarina, em sua Arte do Esconderijo, escrevia versos e conselhos às irmãs, mas o que era brasa mais íntima ela selava com humildade. Quando precisava discernir, expunha ao confessor e nada mais. A sabedoria do céu é assim: o demônio tenta tanto pela esquerda, desânimo, como pela direita, ostentação do bem. Se você narra para ser visto, perdeu; se conta para ser curado, venceu. E quando sentia o impulso de falar demais, ela se lembrava do julgamento particular. Na luz claríssima, cada intenção aparece com nitidez. O que foi oferecido no escondido brilha como ouro fino. O que buscou aplauso aparece enfraquecido. Não é medo do mundo, é amor pela pureza das intenções. Você já pensou que há confidências que pesam nas almas depois da morte? Uma alma do purgatório lamentou: sofro por ter falado mal, rido de quedas alheias, por ter transformado erros do próximo em assunto de mesa. O fogo que mais arde, diz ela, não é o que queima por fora,
mas a sede de ver a face de Deus retardada por aquilo que falamos sem caridade. É por isso que o segundo segredo, nunca expor os pecados dos outros, é tão sério. Mesmo quando o mundo aplaude denúncias embaladas de curiosidade, a caridade nos pede exame mais fino. É necessário? É justo? É minha missão? E como digo, a prudência do céu separa remédio de veneno. Santa Catarina, com o rosário entre os dedos, advertia as noviças: quando a língua corre, a alma tropeça. Você guardou para si o bem que fez no escondido? O terceiro segredo é um antídoto contra a vaidade espiritual. Não conte suas penitências e esmolas. Quando necessário por conselho, por obediência, fale com simplicidade, mas fuja da autopromoção. Há esmolas que afastam o orgulho quando ninguém sabe que você estendeu a mão. Há jejuns que iluminam quando ninguém viu seu prato mais seco. O Pai que vê em segredo escreve luz onde nossos olhos não alcançam. O silêncio do bem é música para Deus. Você já notou como, às vezes, contar uma ferida a quem não sabe cuidar reabre o corte? O quarto segredo: não revele suas tentações concretas e feridas íntimas a qualquer um. Entregue-as na confissão e a direção espiritual. Catarina aprendeu que o inimigo não lê pensamentos, mas observa hábitos, e quando indicamos o caminho do cerco, ele volta por ali. Falar com quem está preparado protege, espalhar sem discernimento fragiliza. É amor próprio ordenado, cuidar daquilo que ainda está cicatrizando. E quanto aos planos santos que nascem no coração? O quinto segredo protege a semente. Há projetos que Deus inspira como uma chama pequena. Conte-o cedo demais e virá o vento da inveja, da vaidade e da pressa. Conte-os ao confessor, peça confirmação, e caminhe passo a passo. Quando florescer, será claro por si. O céu abençoa o segredo que respira humildade. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Você já pediu a Deus o dom do silêncio amoroso? O silêncio de que falamos não é omissão covarde, é reverência. É o sim da alma que guarda o que é sagrado e oferece o que é útil. Santa Catarina chamava isso de arma. O silêncio que protege o amor, a palavra que fere a mentira, a confissão que cura a alma. Quando alguém lhe pede, conte-me tudo, você pergunta por dentro: isso edifica? É caridade? É minha cruz ou será pedra de escândalo? E deixa Deus responder com a paz ou a inquietação. O Espírito Santo não confunde, o inimigo apressa. Na pressa de contar, a alma se perde de si. No ritmo de Deus, ela amadurece como trigo devagar até a colheita. Você crê que o inferno se alimenta de palavras? Muitos se perdem pelo ouvido e pela boca. Maria Sima repetia: os pecados contra a caridade pesam muito no purgatório. Calúnia, insinuação, curiosidade que invade, zombaria de quedas. O inferno não cria, apenas corrompe. A língua é o canal que ele busca para espalhar veneno. O silêncio guardado por amor é uma muralha. E quando a caridade exige falar, para proteger um inocente, para impedir o mal, para obedecer à justiça, a alma fala com sobriedade sem espetáculo, como quem cumpre uma obra penosa. O segredo divino não é capa para o erro, é casa para a graça. Você já experimentou a paz que nasce quando não precisa explicar a graça recebida? As consolações íntimas se conservam como fogo sob cinza, aquecem por dentro, não queimam o rosto para chamar atenção. Santa Catarina, quando recebia um clarão de luz na oração, em vez de narrar ao refeitório, corria ao confessor. E quando ele mandava silêncio, ela obedecia e servia na cozinha com o mesmo fervor. Obediência é a língua do silencioso. Humildade é o sotaque do céu. A alegria se multiplica quando Deus sabe que pode confiar-lhe segredos. Ele procura quem não vende suas pérolas. Você entende por que Deus pede que você não conte certas coisas a ninguém? O segredo é remédio para 3 doenças: a vaidade, a curiosidade e a ansiedade.
A vaidade precisa de palco. O segredo fecha as cortinas e deixa Deus atuar. A curiosidade come os outros, o segredo alimenta a compaixão. A ansiedade corre à frente, o segredo aguarda a hora. Assim, os 5 segredos se tornam degraus: não exibir consolações, não expor pecados alheios, não divulgar obras de penitência, não abrir tentações a ouvidos imprudentes, não anunciar planos santos antes do tempo. Suba 1 por dia, e você sentirá a casa da alma mais silenciosa, mais firme e mais luminosa. Você lembra da dor que sentiu quando alguém revelou uma confidência sua? O céu não quer que você faça com os outros o que feriu você. As almas do purgatório dizem: perdoe e não repita. Há alívios que chegam a elas como água fresca quando, aqui, você decide calar e rezar, em lugar de espalhar e ferir. Essa água fresca é formada por 3 gotas: oração, penitência, Eucaristia oferecida. Mais do que falar sobre o mal do outro, ofereça uma missa por ele. O altar é o lugar onde Deus transforma coisas ditas em coisas salvas. Santa Catarina chamava a missa de fornalha de ouro. Tudo que entra com fé sai purificado. Você tem medo de ser mal interpretado por guardar silêncio? O mundo confunde silêncio com fraqueza, mas o céu o chama de força. Não responda a tudo, não explique tudo, não justifique tudo. A cruz não discute, ama. O demônio tenta arrastar para debates infindáveis, exigindo declarações e votos de exposição. Conte-me o que Deus lhe disse. Não, não conte. Diga apenas ao confessor e à obediência, e continue servindo. O fruto dirá quando for hora. O segredo de Deus tem voz, é o tempo. E o tempo de Deus é sempre perfeito. Você já perguntou: quando devo falar? Quando a caridade mandar? Quando a justiça exigir? Quando a obediência pedir? Fale o essencial, sem tempero de vaidade. Por exemplo, dizer ao confessor uma tentação concreta é virtude, anunciar a todos a sua ferida é imprudência. Advertir uma pessoa em risco é caridade. Transformar o erro alheio em notícia é maledicência. Partilhar uma graça para edificar é amor. Repetir para colher elogios é vaidade. O que distingue? A intenção vigiada na luz de Deus e o conselho de quem tem autoridade sobre sua alma. Você já pensou como as redes multiplicam a exibição do sagrado? O que antes ficava na cela agora pode ir ao mundo em segundos. Por isso, o segredo se tornou ainda mais urgente. Postar cada lágrima da oração, cada milagre percebido, cada impulso generoso pode roubar do seu coração a parte mais delicada do mérito, aquela que o Pai guardaria só para ele e você. O céu não precisa de likes. Precisa de amor. E o amor, quase sempre, amadurece no escondido. Você quer aprender a guardar? Faça um pacto com Deus ao deitar. Senhor, tudo que me deres na oração, eu te devolvo em silêncio. O que precisa ser discernido, direi ao confessor. O que puder ferir alguém, eu calarei e oferecerei por ele. O que ainda é semente, eu protegerei do vento. No dia seguinte, vigie a língua como quem guarda um relicário. A língua sem guarda dispara, a língua vigiada consagra. Santa Catarina falava pouco e servia muito. Assim quem a via sabia, a luz vinha de dentro, não da vitrine. Você crê que ao calar por caridade, Deus bebe a sua renúncia como perfume? Ele recolhe cada silêncio oferecido. E quando for preciso falar, Ele mesmo abrirá a porta e dará palavras de vida. Até lá, fique com o rosário. O rosário é o segredo dos humildes. Fala com Maria o que ninguém precisa ouvir. Conta a ela o que a terra não entende. Entrega aos mistérios aquilo que seria mal interpretado. A mãe guarda com você e na hora certa leva ao filho. Você gostaria de um caminho prático para viver esses 5 segredos sem cair na rigidez? O céu não quer almas fechadas, quer almas castas. Castidade da língua, castidade da intenção, castidade do propósito. 3 perguntas, todo dia, antes de falar de algo sagrado. Isso glorifica a Deus? Ajuda alguém? Foi discernido com quem deve?
Se a resposta for não sei, espere. Se for sim, fale como quem devolve algo que não lhe pertence. E se tremer, volte à confissão. O sacramento é a casa onde a verdade cura sem humilhar. Você notou que os segredos de Deus nos tornam mais paternos e maternos? Quem guarda, cuida. Quem cuida, ama. Quem ama, salva. Diante de um pecado alheio, escolha ser pai, cobre e corrige com ternura, não juiz que exibe. Diante de uma graça recebida, escolha ser mãe, amamenta no silêncio e oferece a obediência, não trombeta que chama atenção. E quando tiver que explicar algo santo, explique menos e testemunhe mais. A vida convence. A luz que se recusa a ser exibida por vaidade brilha mais e o mundo, sem perceber, é aquecido por ela. Você já desejou ouvir de Deus? Posso confiar-lhe mais. É isso que o segredo santo faz, torna a alma confiável. O céu ama a discrição dos justos. Deus confiou a José o maior segredo, o Verbo feito carne. José guardou, serviu, protegeu. Sem discursos. Sem vitrines. Sem medo. É o pai do silêncio. Aprenda com ele. Quando tiver a impressão de que Deus colocou algo muito alto nas suas mãos, não corra a mostrar, corra a proteger. A confiança de Deus no seu silêncio será a sua coroa no céu. Você poderia agora repetir dentro da alma os 5 segredos? Não exibir as consolações, não expor as quedas do próximo, não divulgar as penitências e esmolas, não abrir tentações e feridas a ouvidos imprudentes, não anunciar planos santos antes do tempo. Você não ficará mudo, ficará fecundo. Não ficará invisível, ficará verdadeiro. E o fruto virá. O Pai que vê em segredo recompensará. Com medida plena, recalcada, transbordante. Você deseja levar isso para a vida diária? Aqui vai um fecho simples, firme e possível. Primeiro, um propósito de língua. Hoje não repito nada negativo sobre ninguém. Segundo, um propósito de altar. Hoje ofereço uma comunhão silenciosa por aquele que me feriu. Terceiro, um propósito de cela. Hoje guardo minha oração como quem guarda um anel. Quarto, um propósito de conselho. Hoje só falo de feridas a quem pode ajudar. Quinto, um propósito de tempo. Hoje não anuncio nenhum plano de Deus sem discernir. 5 passos, 5 segredos, um coração mais inteiro. Você sente que esta palavra pede oração? Reze curtinho, mas de verdade, Senhor, sela minha língua, purifica minha intenção, dá-me a simplicidade dos santos. Ensina-me o segredo que frutifica. Leva-me ao confessor quando eu precisar falar, dá-me a obediência quando eu precisar calar. Maria, Mãe do belo amor, guarda comigo o que é do céu. Amém. Você quer exemplos de quem viveu assim? Santa Catarina floresceu no escondido e se tornou mestra de almas. São José guardou o Verbo e foi chamado justo. Santa Teresinha ofereceu tudo sem ser notada. São Miguel protege sem discursos. E tantos santos anônimos que você só conhecerá no céu. Gente que calou por amor, e cuja luz repousa em Deus. Faça parte dessa linhagem escondida e fecunda. O mundo precisa de palavras que curem e de segredos que salvem. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.